Uma outra característica é a questão do papel de mentor. E o papel de mentor está extremamente ligado com as características de resolver problemas. Por quê? Para que ele possa ter essa característica de pensamento, de resolução de problemas, você tem que ter experiência, você tem que ter expertise, você tem que ter vivência. Não basta conhecer de técnicas, não basta conhecer de métodos. Você tem que passar por um processo de calejamento, vamos dizer assim. Tem que ter passado por uns perrengues. Porque nos perrengues você consegue ver algumas diferenças ou similaridades com os problemas que você está enfrentando no dia a dia. Você vai ter mais ferramentas para serem trabalhadas. Isso são coisas que a tua experiência vai te dando. São coisas que a vida vai te ensinando. É bem isso. É bem escola da vida. Então não dá para você simplesmente ser um grande pensador, um grande pesquisador, um grande facilitador, se você não se põe na prática, se você não se põe no dia a dia. E lógico, não adianta nada disso se você não usa isso dentro do contexto do time do projeto. Você tem que imaginar que nem tudo é igual. Você tem que pensar que cada indivíduo é um indivíduo, cada projeto é um projeto. A mesma forma que eu resolvi um projeto não quer dizer que aquela forma vai funcionar no outro. Pode muitas vezes funcionar, mas você tem que pensar que se o time mudou, se o gestor mudou, se os stakeholders mudaram, são pessoas completamente diferentes. E o modo de você se integrar com eles é completamente diferente. Como eu vou interagir, como eu vou compreendê-los? Porque é compreendendo-os que eu vou entender qual é o problema que eles estão inseridos. Então a gente tem que partir de um princípio que nem tudo é receita de bolo. E a gente falou de pessoas. A gente acabou de falar que stakeholders podem ser diferentes, times podem ser diferentes, desenvolvedores são diferentes, produtos são diferentes. Então, na hora de você resolver conflitos, essa parte de ser mentora é fundamental, porque você vai utilizar de uma mesclagem. Você vai usar de características de líder como características de moderador. A resolução de conflitos sempre vai ter. Vai ter porque as pessoas não vão se entender, não vão se comunicar direito, vão pensar em soluções diferentes, em problemas de maneiras diferentes, elas vão encarar a situação de maneira diferente. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente como Scrum Master é que as pessoas vão visualizar o problema à sua maneira, porque ela tem a sua experiência, ela tem o seu expertise, ela tem os seus conhecimentos, ela tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de resolver. Nem sempre vai ser igual a todo mundo. Digo mais, nunca será. A maneira com que eu encaro um problema não vai ser a mesma com a Jennifer, que está aqui do lado encara, como a Cheyenne encara, como o John encara. Cada um vai ter uma sua vivência particular que vai criar a sua perspectiva de vida e sua perspectiva de como resolver as coisas. E na hora do mentor estar propondo, né, com a sua expertise, novas soluções, novos jeitos, propondo novas alternativas, compreendendo o contexto, ele vai ter que atuar entre liderança e moderação. Liderança para ele poder utilizar a liderança como exemplo, através do seu exemplo de como ele fez no passado, de como ele faz, como esse conflito pode ser resolvido, ou como moderador, como ele vai moderar, como as diferentes partes podem se combinar e achar uma solução conjunta que satisfaça a todos. Essa é uma das habilidades talvez mais complexas para quem esteja num ambiente de gestão de projetos. Porque não basta você lidar com as pessoas e as suas características individualmente. Uma coisa é você trabalhar as competências do seu time, dos stakeholders, ou a habilidade de comunicação entre gestão de projetos, gestor de produtos e patrocinador, e a outra coisa é fazer com que todos, ao mesmo tempo, se comuniquem, troquem informações entre si e cheguem a um consenso. Então, aqui é um ponto mais crucial. Aqui é um ponto que, inclusive, você tem até programas de treinamento específicos para a liderança e para a moderação, que também não são baratos. Tem programas de liderança, principalmente para grandes corporações, que ficam na faixa entre 20 a 15 mil reais, para vocês entenderem qual é a dificuldade e a importância de ter esse papel na hora de fazer a resolução de conflitos, que é um papel mixado entre líder e moderador. O líder aqui não é um líder impositivo, não é um líder que determina ou toma a decisão. Pelo contrário, é um líder que toma a atitude pelo seu exemplo. Como ele pode fazer uma liderança servidora através do exemplo? Exemplo de como ele poderia resolver aquilo,
como ele resolveria, ou de como ele já resolveu, ou de como outros colegas já resolveram. Agora, isso é garantia de sucesso? Não. Por quê? Porque o problema pode ser completamente diferente. O contexto pode ser diferente. E aí entra a moderação. Entra a moderação para que você compreender qual o contexto das partes envolvidas, para que você possa compreender qual jogo de poder que está relacionado. Porque, provavelmente, um conflito tem jogo de poder. Qual é a questão que levou a esse conflito? Será mesmo que não há uma maneira de das duas, três, cinco, várias partes envolvidas encontrarem um consenso, um lugar comum para a resolução? Muitas vezes elas não encontram esse lugar comum para a resolução porque elas não se ouvem. Na maioria das vezes é isso que acontece no conflito. É quando as partes perdem a habilidade de se ouvirem. Você não pode compreender aquilo que você não está ouvindo nem vendo. E, variavelmente, toda vez é isso que acaba acontecendo. As partes perdem o controle, perdem a habilidade de se ouvirem. Comunicação sempre tem ruídos entre as partes. Normal. Sempre vão haver bloqueios também nas comunicações. Normal. Mas quando você perde a habilidade de se ouvir, você perde qualquer tipo de comunicação que possa ser construtiva, que possa ser efetiva. Então, aqui é uma habilidade, é uma soft skill que todos os programadores devem aprender a desenvolver. Não à toa, que inclusive nos nossos programas de formação para Scrum Master, a gente bate tanto nessa questão de liderança servidora e também na de moderação. A gente bate muito. Não adianta você se preocupar com uma formação de Scrum Master e não levar isso em consideração, porque é isso que vai ser o seu dia a dia. Então, tem que ter essa paciência, tem que ter essa postura mais humana de poder ajudar as pessoas a se comunicarem. Isso, com certeza, é um gap que o gestor de projeto tradicional deixou, assim, um buraco. Não é nem um gap, é um buraco de tão grande. Bom, gente, esse foi o episódio de número 4 da websérie Quem é o Scrum Master? Para a gente continuar falando sobre as habilidades do Scrum Master. Se você gostou, se inscreva no canal para ver o último episódio que a gente vai soltar amanhã. Quero aproveitar e deixar aqui o convite para você conferir o link abaixo do nosso programa de formação para Scrum Master Internacional, que te habilita nas só hard skills, mas também nas soft skills, com acompanhamento de Agile Coaches para te treinar em toda essa evolução e desenvolvimento pessoal para isso também, ok? Confere lá e a gente se fala mais.